O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meus queridos amigos e irmãos na fé, não importa de que denominação religiosa tu és, todos nós queremos um dia estar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui de volta convosco, porque alguns dias fiquei ausente, a razão de questões de saúde, que estávamos auxiliando aos nossos parentes e houve um pequeno transtorno na exposição diária do nosso estudo. Mas nada está perdido, porque o Senhor nos concede ainda a bênção e a oportunidade de estarmos com vida. E assim continuaremos fazendo a exposição da palavra do Senhor aqui diariamente. Não importa se houver algum atraso, o importante é que você tenha o privilégio de estudar aqui o livro Grande Conflito conosco. Eu sou Nicodemos Neves e cada dia desejo estar contigo, seja no seu lar, no serviço, onde quer que estiver, com o estudo do livro Grande Conflito. Este livro que está sendo distribuído pelo mundo fora, a fim de que todos possam ter o privilégio de conhecer a palavra do Senhor, preparar-se para a vinda de Deus. Vamos orar para que nós possamos entrar no nosso assunto. Deus amado, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e proteção. Obrigado porque o Senhor não permitiu que o inimigo pudesse vencer, mas nos concede ainda a bênção e o privilégio da vida para continuarmos com este grande projeto de estudo do livro Grande Conflito. Pai amado, esteja conosco, dá-nos entendimento e fortalece a nossa força e a nossa fé através desses estudos. Abençoa todos quanto assistem esses estudos e têm partilhado com os seus amigos. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos seus santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Meu prezado amigo, na semana ou no estudo anterior, nós falamos sobre Wycliffe não retratou. Nós estamos estudando o tema 5 do livro Grande Conflito, que nos diz que a luz irrompe na Inglaterra. Nesse tema, a luz irrompe na Inglaterra, nós estamos falando sobre a vida de Wycliffe, o grande reformador, que começou a produzir a Bíblia na língua materna. Que bênção, não é? Nós podermos estudar a Bíblia na nossa própria língua. E o último tema que falamos de que ele não se retratou. E hoje, ou neste assunto de hoje, queremos estudar Arauto de uma Nova Era, parte 1. E aqui nos diz que Deus pusera a palavra da verdade na boca de Wycliffe. Sua vida fora protegido e seus labores prolongados até que se assentassem os alicerces da reforma. E no estudo anterior nós vimos que Wycliffe não caiu nas mãos dos romanos, mas ele morreu, teve uma paralisia enquanto se dirigia para pregar a palavra do Senhor aos seus contemporâneos, teve uma paralisia e descansou no Senhor. Antes dele, não houve alguém por meio de cuja obra se pudesse modelar seu sistema de reforma. Ele foi o arauto de uma nova era. Contudo, nas verdades que apresentava, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o sucederam não excederam e que alguns sequer atingiram. Tão firme e verdadeiro, foi o arcabouço que não foi necessário ser reconstruído pelos que vieram depois dele. Então podemos dizer que Wycliffe, através da palavra de Deus, estabeleceu o alicerce da reforma, a base da reforma.
E com essa base, todos os outros reformadores que vieram posterior dele construíram aquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante. O grande movimento inaugurado por Wycliffe, que deveria libertar as nações por tanto tempo submissas a Roma, teve sua fonte na Bíblia. Sim, toda verdadeira reforma tem como fonte a palavra do Senhor. Se você quer fazer uma reforma na sua vida, quer fazer um reavivamento, não busque nenhum outro livro. Comece pela Bíblia. Comece a estudá-la diariamente, com humildade, com mansidão, sujeitando-se ao Espírito Santo, que o ilumina e interpreta a palavra de Deus. E não busque interpretações humanas. Ali na palavra do Senhor se encontrava a origem da corrente de bênçãos que tem emanado durante gerações, desde o 14º século, a altura em que Wycliffe começou seu trabalho de reforma. Educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade infalível e a aceitar com indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia um milênio, Wycliffe desviou-se de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Ele havia sido educado para isto, para aceitar a Igreja de Roma como autoridade infalível. Meus amigos, a Igreja não é autoridade infalível. A autoridade infalível é a Sagrada Escritura. Se não são os ensinos da Bíblia que determinam os princípios da Igreja, a Igreja falha. Por isso que devemos ter a Bíblia como a fonte de tudo, de toda a doutrina, de toda a verdade. Quando a Igreja segue os princípios bíblicos como fonte, então ela é a Igreja vitoriosa. Em vez da Igreja falando através do Papa, Wycliffe declarou ser a voz de Deus a única autoridade verdadeira, falando por intermédio da sua palavra. Ensinou que o Espírito Santo é o único intérprete da Bíblia. Não é o Papa que é a autoridade infalível. Não é o Papa que é a autoridade bíblica. É a palavra de Deus. E quem a interpreta é o Espírito Santo. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Foi igualado por poucos que vieram depois dele. Pureza de vida, incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade e amor cristão caracterizavam o primeiro dos reformadores. Este era o caráter deste homem. Tomara que todos nós que buscamos hoje fazer reformas na nossa vida pudéssemos realmente ter esse caráter. Tomara que todos que estão buscando fazer reforma na igreja buscássemos ter um caráter como o de Wycliffe, pureza de vida, diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade e amor cristão. Foi a Bíblia que fez de Wycliffe o que ele se tornou. O estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo pode fazer. Pode dar estabilidade de propósito, coragem e fortaleza. Você estuda a palavra do Senhor? Quanto tempo dedica ao estudo da Bíblia? Quantas horas passa com a sua palavra, com a palavra de Deus? Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos, a maior crise que o mundo vive hoje é a crise da falta do estudo da palavra de Deus. Hoje temos a Bíblia nos nossos dispositivos eletrônicos, no iPhone, no Android, no computador e por aí fora. Mas é apenas para fazer figura. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras daria ao mundo homens de intelecto mais forte, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino proporcionado pela filosofia humana. Por que o mundo encontra tão rebaixado? Por que as pessoas estão tomando tendências animalescas? A palavra do Senhor diz lá em Romanos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos prestar adoração a Deus e prestamos adoração aos ídolos, ao homem, então nós rebaixamos, tornamos até piores que animais.
É por essa razão que encontramos o mundo nas condições que ele está, caminhando para a sua ruína. Oh, querido amigo, minha querida amiga, tomara que cada um de nós pudéssemos voltar para a Sagrada Escritura de todo o nosso coração, voltar para o estudo da Bíblia diariamente. Eu quero convidar-te a nós orarmos e a pedir a Deus que nos dê um espírito voluntário para o estudo da Bíblia. Deus amado e eterno Pai, obrigado porque através da Tua palavra se estabeleceu o arcabouço, o alicerce para a reforma. Estamos vivendo num tempo crítico, imoral, um tempo terrível em que o mundo está cada vez mais degradado. Muitos estão buscando fazer reformas, mas estão buscando em vãs filosofias. Ajuda-nos a voltar para a palavra do Senhor. Com humildade de coração, entregarmos-nos completamente ao estudo desta palavra, buscando do Espírito Santo a iluminação e compreensão para podermos viver de acordo com a Tua Santa Palavra. Fique conosco e dirige-nos, abençoa todos quantos estão estudando aqui conosco. E através desses estudos, a mente de cada um possa ser iluminado a volver-se para a Palavra do Senhor. Dá-nos a Tua paz, suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. No nosso próximo estudo, continuaremos estudando sobre Arautos de uma Nova Era, parte 2. E você está convidado para participar e não esqueça de partilhar, se inscrever no nosso canal se não é inscrito e deixar o teu like, que é muito importante, bem como o seu comentário para nos auxiliar. Um grande abraço, eu te vejo no próximo estudo. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.